Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema, na verdade mais 4 problemas aqui de hidrostática para você, tá? Então apareceu o izinho ali tem a playlist de hidrostática, tem bastante vídeo ali, bem interessante se você quiser entender todo esse assunto, segue os vídeos que você vai entender, tá? Bom, esse vídeo aqui faz parte da série FBNet, ali no título você vê FBNet, que significa Física Básica do livro do Nicolau Toledo, tá? Então olha só que interessante esse aqui, né? Na verdade são 4 problemas esse vídeo, tá? E todos eles estão falando de objetos que boiam em líquidos, né? Por que o objeto boia no líquido? Por que um objeto fica boiando no líquido, né? Porque normalmente a densidade do objeto é menor do que a densidade do líquido. Se a densidade do objeto é maior que a densidade do líquido, ele afunda, tá? Então ele diz assim, ó, um pedaço de madeira cuja densidade é 0,880 gramas por centímetro cúbico flutua num líquido de densidade de 1,2 gramas por centímetro cúbico. Olha só. Então a madeira ela tem menos densidade do que o líquido. Tá? Isso daqui deve ser um outro líquido que não água, né? Ou pode ser água com alguma coisa, água salgada, talvez, alguma coisa assim, né? Porque a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então quer dizer que a madeira vai boiar, certo? Agora ele pergunta, o volume da madeira é 36 centímetros cúbicos. Determine o volume do líquido deslocado. O que é o líquido deslocado? Então, quando eu tenho aqui um recipiente com um líquido aqui, né? Um líquido aqui, vamos dizer, um recipiente com líquido, tá? E eu pego e ponho nesse recipiente o que? Um bloco. Um bloco de madeira, vamos dizer. Tá? Um bloquinho de madeira. Quando eu ponho aqui no bloquinho de madeira, o que acontece? O nível de líquido aqui sobe. Por quê? Porque ao entrar esse bloco aqui, ó, ao entrar isso aqui dentro da água, o volume, né, do nível de volume sobe, porque entrou essa madeira aqui, esse pedaço da madeira aqui, empurrou o líquido para baixo e ele se espalhou um pouco mais, ele subiu um pouco mais, certo? Esse volume aqui do objeto que submergiu, ele deslocou o mesmo volume de líquido. Tá vendo? Esse volume que está aqui embaixo, ele é como se ele tivesse colocado mais esse volume. E o que acontece é o seguinte, é que esse volume deslocado, o peso desse volume, empurra o objeto para cima, que é a força que a gente chama de empuxo, né? Na verdade, o empuxo é o quê? É o peso do líquido que tem o mesmo volume do que está debaixo dele, ou líquido deslocado, que é o que ele está aqui, certo? Mas esse bloco ele não afunda e nem sai voando, por quê? Porque ele também tem o peso dele, o peso da madeira, vou colocar PM, peso da madeira, tá? Então, o empuxo é igual ao peso da madeira, o peso do bloco. Então, quando isso daqui é igual, o bloco fica ali parado, tá? Agora, como é que é então? Então, vou montar essa forma. Então, é assim, ó, o peso da madeira vai ser igual ao peso do líquido, certo? Só que qual que é o peso da madeira? É a massa da madeira vezes a gravidade. Qual que é o peso do líquido? É a massa do líquido deslocado vezes a gravidade. Ó, a gravidade a gente pode cortar. Tá? Porque tem gravidade dos dois lados. Agora, qual que é a massa da madeira? Bom, a gente não tem a massa, né? Mas a gente tem a densidade e tem o volume do bloco. Porque a gente sabe que densidade é o quê? É massa sobre volume. Então, a massa, ela é a densidade vezes o volume, certo? Então, aqui na massa da madeira, eu posso colocar o quê? A densidade da madeira vezes o volume da madeira vai ser igual à densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado, o volume deslocado, que é esse volume submerso aqui, ó, certo? Então é essa fórmula que eu vou usar. Bom, vamos lá, densidade da madeira, 0,8, eu não preciso colocar esse zero aqui depois, né? Só 0,8, vezes o volume da madeira o volume da madeira é 36, então vezes 36. É importante notar que as unidades têm que ser igual, né? Tá? Não necessariamente tem que ser igual de um lado e do outro. Então, por exemplo, ó, a unidade da densidade do líquido é igual à unidade da densidade da madeira. Então, beleza. Então, se o volume
da madeira é em centímetro cúbico, o volume do líquido deslocado vai sair em centímetro cúbico, só isso, né? Mas o ideal é que seja tudo, né, mesmo tipo de unidade para não ficar dúvida, né? Então aqui, ó. Então a densidade da madeira vezes o volume da madeira vai ser a densidade do líquido, que é 1,2, vezes o volume do líquido deslocado, que é o que ele quer saber, ó. Volume do líquido, certo? Bom, eu vou pegar esse 1,2 e transformar em 12 sobre 10. Aí eu vou passar esse 10 multiplicando e o 12 dividindo. Na verdade, eu posso até simplificar aqui, ó. 12 por 12 dá 1, 36 por 12 dá 3. Aí eu pego esse 10, passo multiplicando 0,8, vai ficar 8. E daí o volume do líquido vai ser o quê? 8 vezes 3, 24 centímetros cúbicos. Tá vendo? Esse é o volume do líquido deslocado. Mas a gente não pode esquecer que esse mesmo volume do líquido deslocado é o volume da madeira submerso. Beleza? Agora vamos para o outro. Então vamos lá, né? Então o volume tá aqui. Próximo. Ó. Um bloco de madeira de densidade 0,8 gramas por centímetro cúbico flutua num líquido de densidade 1,5. Tá vendo? O líquido é mais denso do que esse daqui de cima. Agora a madeira é a mesma. Determine o volume do líquido deslocado, sabendo que o volume do bloco de madeira é 120 centímetros cúbicos. Tá vendo? Novamente é a mesma coisa, tá? Agora vamos tentar enxergar uma outra coisa aqui, ó. Vou usar a mesma fórmula aqui, tá? Densidade da madeira, 0,8 vezes o volume da madeira, o volume do bloco é 120, tá? Vai ser igual à densidade do líquido, 1,5, vezes o volume do líquido deslocado, né? Volume do líquido aqui, ó. Certo? Tá. Agora olha só o que eu vou fazer. Tá? Na verdade, eu acho que eu vou fazer com a fórmula original lá, ó. Densidade da madeira, tá? E eu vou pegar aqui, ó, a densidade do líquido e passar para o outro lado dividindo, ó. Dividido pela densidade do líquido, vai ser igual ao quê? Ao volume do líquido, né? O volume do líquido, dividido pelo volume da madeira. Olha só que interessante. A densidade da madeira e do líquido, ela está para o volume do líquido, que é o volume submerso, sobre o volume total. Tá vendo? Interessante, a gente pode perceber essa relação diretamente aqui. Então eu posso usar, em vez de usar essa forma desse jeito esticada, eu posso usar essa forma montada aqui, ó. Então vou usar a forma montada de novo, ó. 0,8 sobre a densidade do líquido, 1,5, vai ser o que? O volume do líquido sobre o volume total, que é 120, tá vendo? Aí eu multiplico por 10, essa vírgula vem para cá, e multiplico por 10, essa vírgula vem para cá. Então ficou 8 sobre 15, certo? Agora eu pego esse 120 e passo para lá multiplicando. É a mesma coisa de usar essa forma, mas é porque eu quero que você veja essa forma desse jeito também, porque no problema mais embaixo a gente vai ver uma outra situação a respeito disso, tá? Então vai ficar o quê? Que o volume do líquido vai ser o quê? 8 vezes 120 sobre 15. Só que 15 é 3 vezes 5, não é? Bom, 3 vezes 5 é 120 dividido por 3 dá 40. 40 dividido por 5 dá 8. Então o volume do líquido é igual ao quê? 8 vezes 8, 64. 64 o quê? Ó, como a densidade está a mesma unidade aqui, ó, gramas por centímetro cúbico, então o volume do líquido vai ser a mesma unidade do volume de madeira, ó, centímetro cúbico, tá? Diga-se de passagem, centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, tá? Centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitros. Então, 64 mililitros é um bloquinho pequeno, tá? 120, na verdade, o volume do bloco é 120 centímetros. 120 centímetros é um 100 ml, um pouco mais de 100 ml, né? É um copinho um pouquinho maior aí, né? Um copinho daqueles de cafezinho, né? Tá? Não aqueles pequenininhos, mas o normal, né? Aquele mais maiorzinho de grande, tá? Agora olha só esse aqui, ó. Um sólido flutua num líquido com 3/4 de seu volume imersos, sendo 0,80 gramas por centímetro cúbico. A massa específica do líquido, o líquido agora tem a mesma densidade da madeira antes, né? Na verdade, esse líquido aqui talvez seja um óleo, alguma coisa assim, né? A massa específica do líquido determina a densidade do sólido. Então, olha só. Agora eu vou usar essa daqui, ó. A densidade do sólido,
sobre a densidade do líquido vai ser igual ao volume do líquido sobre o volume do sólido, tá? Ó, veja que é inverso, tá? Se a densidade é maior, tá? Se a densidade é maior, o volume vai ser o menor, né? Bom, na verdade não foi isso aí, não. Não é bem isso aí, né? Mas na fração aqui, ó, a densidade do sólido está em cima e a densidade do líquido está embaixo. No outro lado, o volume do líquido está em cima e o volume do sólido está embaixo. Porque é multiplicar em cruzado, né? Então, o que estava lá em cima vem para o outro lado embaixo, o que estava aqui em cima vem para o outro lado embaixo, certo? Bom, então elas são inversas uma da outra, a proporção entre o volume, tá? Só que agora tem um outro detalhe muito importante aqui, ó. Quando ele fala imersos, imerso, atenção, imerso é o que está dentro, tá? Se ele tivesse falado assim, emersos, emersos é o que está fora do líquido, tá? Então ele está dizendo o seguinte, ó. O sólido flutua num líquido com 3/4 do seu volume imersos. Então ele está dizendo que 3/4 do volume está para debaixo, está submerso, ou seja, 3/4 do volume do sólido é o volume do líquido. Tá? Olha aqui, ó. O volume do sólido é tudo isso aqui, ó. O volume do líquido é isso aqui, ó. Então, quando ele fala 3/4, ele está dizendo que isso daqui, ó, é 3/4 de tudo. É como se fossem 3 partes de tudo sendo 4 partes. Então, eu até posso colocar isso aqui dessa mesma forma, tá? Por exemplo, volume do líquido. Eu posso colocar 3 partes e o volume total, 4 partes, ó. Tá? Ó, 3/4. O que ele está dizendo que é 3/4 imersos? É a razão entre o volume do líquido e o volume do sólido. Tá certo? É muito importante perceber isso aqui, ó. Porque a princípio você olha esse problema e fala, tá faltando coisa, né? Porque eu preciso de 3 informações, que nem esses aqui, ó. Ele deu 1, 2, 3 informações. Esse aqui, ó. 1, 2, 3 informações. Mas aí quando você chega nesse aqui, só tem uma informação. Você fala, só tem essa informação. Mas essa daqui, ó, está em forma de 3/4. Ó. Ele está dando a razão já desse aqui, ó, 3/4. Então, o volume do líquido, o volume submerso, é 3 partes. E o volume total do sólido inteiro são 4 partes. Então, é essa a razão que ele está dando, 3/4, tá? Bom, então, se ele me deu a densidade do sólido... Não, essa aqui é a densidade do líquido, essa aqui, ó. Então, a densidade do sólido, tá? Do sólido vai ser o quê? 0,8 vezes 3/4. Ó. Certo? E daí a gente vai fazer o quê? Bom, 0,8 dividido por 4 dá 0,2. 0,2 vezes 3 dá 0,6. Então, a densidade do sólido é igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico. Claro, tem que ser, né? Se o sólido está boiando e a densidade do líquido é 0,8, então a densidade do sólido tem que ser menor ainda. Entendeu? E agora, para fechar, uma coisa que a gente vê sempre aí, é muito comum a gente ver essa informação aqui, né? As pessoas falam bastante, ó. Calcule a relação entre o volume imerso e o volume total de um iceberg que flutua na água do mar. A densidade do gelo é 0,90 gramas por centímetro cúbico e a da água é 1,0 gramas por centímetro cúbico. Então, eu já vi muitas vezes as pessoas falarem assim, ó, as pessoas falam assim, isso é só a ponta do iceberg, né? Por que é a ponta do iceberg? Porque eles dizem que essa ponta aqui, ó, é só 10%. E embaixo está os 90%. Pô, como é que a gente consegue comprovar isso? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Ele quer a relação entre o volume imerso, ou seja, o volume que está lá dentro, e o volume que está fora. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Então, a densidade do que boia, que é o gelo, é 0,90. E a densidade do líquido, que é o que está, né, é a água, 1,0. Isso vai ser o quê? O volume submerso sobre o volume total. Você fala, professor, está errado, não é volume submerso, é o volume do líquido. Sim, mas é o líquido deslocado. Lembra do bloquinho aqui, ó? Quando eu enfiei o bloco na água, esse bloco entrou na água e esse bloco aqui deslocou o líquido.
Então, o volume é do líquido, que é o mesmo volume do bloco submerso. Tá? Então, é por isso que aqui, ó, o volume submerso, que é o volume do líquido, sobre o volume total. Tá? E é isso aqui que ele quer saber, ó, a relação entre o volume imerso e o volume total. Então, o volume submerso ou só imerso, também está certo, é essa relação que ele quer. E daí, quando eu olho aqui, eu tenho o quê? 0,9 dividido por 1 é 0,9. Só que, em termos de porcentagem, se eu multiplicar aqui por 100, né? Se eu pegar 0,9 e multiplicar por 100, essa vírgula pula duas casas, fica 90. E se eu pegar 1 vezes 100, vai dar 100. O que é 90 sobre 100? É 90%. E é o que eu falei, ó. É o que a gente escuta falar por aí, né? Que o iceberg, você só vê 10% dele e tem 90% dele debaixo d'água. Certo? É isso aqui, ó. Beleza? Então é 90% e lá fora só 10%. Tá? Essa é a relação entre o volume imerso, ou a mesma coisa que submerso, e o volume total. Beleza? Bom, espero que você tenha entendido tudo. Esses 4 probleminhas são essenciais para você entender e fixar esse assunto na sua cabeça de empuxo e o peso, né? A relação entre um empuxo e o peso, certo? É claro que tem outros na playlist, você pode acessar a playlist, né? Que eu já coloquei o izinho aqui. Acesse o playlist, veja todos os vídeos aí de hidrostática, que eles vão evoluindo do conceito mais básico, desde densidade até o final do equilíbrio hidrostático mesmo, tá bom? Bom, curta o vídeo, inscreva-se no canal, confira se você está inscrito, compartilhe com alguém se você puder e quiser, tá? Chama mais gente aqui pro canal. E aqui, ó, tá aparecendo a playlist de novo. Se você clicar nesse retângulo aqui, vai abrir a playlist para você, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.